Tem algo acontecendo no mercado brasileiro que pouca gente está entendendo direito. O investidor estrangeiro está voltando com força. Só no primeiro trimestre de 2026, entraram mais de 50 bilhões na Bolsa brasileira. Enquanto isso, o Ibov sobe, o dólar recua e o Brasil volta para o radar global. Mas aqui está o ponto importante. Esse dinheiro não entra por acaso. E, principalmente, ele não fica por acaso. A pergunta que realmente importa é: esse fluxo veio para ficar ou vai embora na primeira turbulência? Vamos começar pelos fatos. Estamos vendo entrada de capital estrangeiro, Bolsa brasileira performando muito bem e um claro aumento, do interesse global pelo Brasil. Bom, falamos de entrada de recursos na Bolsa. Vamos quantificar isso. Eu tenho aqui alguns gráficos. Vamos começar aqui pelo gráfico. Esse gráfico aqui é de um ano de fluxo à vista aqui no nosso mercado, na B3. O estrangeiro aí nesse período com 84 bi de recurso entrando. O institucional com menos 87,5. Pessoa física com menos 5,4 bilhões. O início de 2026 foi mais ou menos nessa linha aqui. Eu tenho um outro gráfico. Esse aqui o gráfico do fluxo no ano, com esses 69 bi neste ano. Nota que quando comparamos com os demais anos, a diferença é gritante, principalmente, que nós estamos falando ali de meio de abril. E também tem um gráfico aqui de barra mensal, mostrando aqui uma entrada muito grande em janeiro, uma queda até março e um retorno ali em abril, mas sempre com fluxos bem consideráveis. Então, nós temos um movimento que dá para notar, ele não é pontual, ele tem uma certa consistência, é relevante, está acontecendo em escala grande, mas o fluxo por si só não explica. A pergunta seria a seguinte: por que isso está acontecendo agora? E aqui nesse ponto nós temos várias teorias faladas pelo mercado, mas na semana passada a gente teve um player grande também dando a sua opinião. O Bank of America soltou um relatório na semana passada com o seguinte título: Brasil, o novo ouro? Sendo uma pergunta. E vamos dar uma olhada aqui nesse relatório também. Nós temos o relatório, acho que o primeiro ponto, saber aqui a data. Esse relatório é de 14 de abril. Aqui ele fala várias coisas do Brasil. Primeira coisa que ele salienta é que os ativos brasileiros vão continuar performando acima da média. O mais interessante aqui é o motivo. Segundo o próprio Bank of America, o cenário global está favorecendo a entrada de capital na América Latina. Ou seja, por causa de problemas relevantes de commodities, dólar mais fraco, guerras, tensões políticas, isso tudo fez com que o capital acabasse vindo a parte do fluxo para cá. E aí, nesse ponto, eu queria fazer um adendo importante. Quando a gente olha isso, a gente chega à seguinte conclusão: o Brasil ele não ficou necessariamente melhor. Nós não fizemos um dever de casa e todo mundo falou: nossa, o Brasil é a bola da vez. O que está acontecendo é que o mundo ficou mais estável. E quando isso acontece, o capital ele vai para onde é melhor. O capital ele é inteligente, ele procura onde ele vai ser melhor empregado. Então é lógico que tem um fluxo pequeno, não indo para os Estados Unidos, indo para outras regiões, e nesse momento a gente está bem localizado. Agora, tem mais um ponto que chama realmente a atenção nesse relatório, e a gente vai ver isso agora. Voltando ao relatório, nós temos um ponto que realmente chamou a atenção. O Bank of America afirmou que o Brasil está sendo percebido quase como um ativo livre de risco. Isso para um país emergente é realmente algo ímpar, uma mudança enorme de percepção. Isso ajuda a explicar o porquê desse fluxo estar vindo para cá. A lógica, essa percepção ela não vem do nada. O que colocou o Brasil, quais características fizeram com que ele, nesse cenário atual, ele ganhasse tanta importância? E ele também diz o que eles acham. A questão de ser um grande produtor de commodity, uma alocação baixa na área, um dólar mais fraco, uma região que está transicionando para governos de direita. Assim, a gente que mora aqui, a gente costuma olhar muitas coisas de perto. Isso é normal.
Eu lembro em uma reunião no escritório que o nosso economista usou uma metáfora falando que, na verdade, a gente está na árvore, a gente olha a árvore, mas o gringo não. O gringo, ele olha a floresta. Então, por mais que a gente esteja em ano de eleição, por mais que a gente esteja reclamando de várias coisas, o gringo, quando compara a gente, ele vai comparar a gente com o Chile, com o Peru, com a Colômbia e vai ver o quanto dá para alocar aqui. E quando você pensa nisso, você nota algumas características que realmente fazem sentido. Somos grandes produtores de commodities, um grid energético muito bom, energia limpa, recursos naturais estratégicos, distância de conflitos logísticos. Nós estamos fora de conflitos logísticos globais e até regionais. Somos um país continental com fronteira com praticamente todos os países da América do Sul e não temos nenhum problema de fronteira. Temos essa matriz energética excelente. Mais de 80% do comércio mundial é feito via marítimo. Nós temos 8.500 quilômetros de costa sem nenhum estreito ou canal problemático. Grande produtor de commodities. E além disso, como se não fosse pouco, temos juros reais elevados, né? Isso atrai capital financeiro global. Tem que ressaltar também o seguinte, esse fluxo não está vindo só para o Brasil. A Ásia ela é muito dependente mesmo do petróleo do Oriente Médio. Por isso que com o início da guerra nós chegamos a ver circuit break na Coreia. Então, parte desse recurso, né, que poderia ir para a Ásia está vindo para a América Latina. Então nós temos também esse ano o Chile, muito bem, a Colômbia, muito bem, o México mais para trás, mas também andando. A questão é, em relação a esse fluxo, isso é sustentável? Porque, olha só, nós estamos falando, nem todo fluxo é igual. Notem que nós estamos falando de capital financeiro, ou seja, bolsa, ETF, juros, posicionamento tático, né? Esse capital ele tem uma característica. Da mesma maneira que ele entra rápido, ele sai mais rápido ainda. Então, ele pode sair por causa de um grande risco que nós temos aqui. Você sabe qual é esse risco? Eu vou lhe falar já, porque o Bank of America também botou isso no relatório. Então, qual seria o grande risco do Brasil? O Bank of America ele pontuou também no relatório, tá, nesse último parágrafo, e o que ele botou foi o seguinte: fiscal, inflação, dólar e política. Tá? Ou seja, o grande risco do Brasil é o Brasil. São todos riscos domésticos, né? O grande risco é a gente não conseguir fazer o nosso dever de casa da maneira correta, e transformar um fluxo aí de capital especulativo, né, em algo mais estrutural. Bom, mas nós temos esse recurso entrando. Então, o que nós passamos a pensar é o seguinte: o que pode acontecer para frente? Eu visualizo a priori, três cenários, né? O cenário global pode continuar instável e a gente continuar recebendo dinheiro, recebendo fluxo, né? O Brasil segue como alternativa. Mas aí tem gente falando, não, mas espera aí, a gente já teve com a Bolsa 100, estamos chegando quase a 200. Né? O Brasil já está caro, não tem como vir dinheiro para cá. Será que não tem mesmo? Vamos dar mais uma olhada aqui em alguns gráficos. Aqui nós temos o gráfico do Ibov, tá? De abril de 2020 para cá. Lembrando que em março foi aquele mês que iniciou a crise da Covid, certo? Nós temos aqui a posição ali lá no viradinha de abril para maio. Estamos falando em cerca de 75 mil pontos. Lembrando que antes da Covid nós estávamos com 120 mil. E nós temos aqui um outro gráfico que já pega antes, né? Já pega lá em 2019, pega aqui toda a queda, né, da Bolsa durante a Covid e tem aqui nominal ali por volta de 23 para 24 mil pontos. E você fala, mas nós já estamos com quase 200 mil, que gráfico é esse? Esse é o Ibov dolarizado. Então é importante notar o seguinte, é assim que o gringo vê a gente. E quando a gente coloca esse gráfico e vê o all-time high ali antes da bolha da Covid, antes da crise da Covid, a gente ainda está cerca de 20 para 22% barato em dólar. Então, o Brasil ele não está caro, tá, em dólar para o americano, para o gringo. Então, isso aí não é problema. Além desse cenário positivo de continuar entrando recurso, é lógico que a gente pode ter um cenário que seria o neutro para o mundo, né, que é o mundo se estabilizar, mas aí o capital vai voltar para mercados centrais, para economias desenvolvidas, e a gente perde esse impulso. E um cenário negativo, né, é o Brasil não fazer o mínimo, não fazer o dever de casa e esse fluxo embora. Qual é o problema? O problema é que historicamente nós fazemos isso, né? Infelizmente nós somos muito bons nisso. A gente pode citar aí o milagre econômico, né, no governo militar, de 68 a 73, 74 mais ou menos.
O plano real, né, a estabilização da moeda, 94 para 98, e o boom das commodities, que foi de 2003 até ali 2010, mais ou menos, 2011. Né? Nos anos 2000 nós tivemos boom de commodities, entrada de capital e crescimento acelerado. E logo em seguida, o que nós tivemos aqui no Brasil? Crescimento baixo, produtividade estagnada, perda de oportunidade. Esses são os famosos voos de galinha. Infelizmente, nós somos muito bons nisso. E o medo que fica é se isso vai acontecer novamente. Se a gente prestar atenção no que foi falado nesse vídeo, nós podemos resumir o seguinte: o fluxo estrangeiro está vindo e é relevante. Tem causas globais e não locais. E ele pode continuar, mas não é garantido. Então, quando a gente espreme isso tudo, fica uma pergunta: o Brasil vai transformar esse movimento em crescimento ou vai repetir o padrão histórico? Isso me lembra Roberto Campos, quando falou que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. O problema do Brasil, me parece que não é a falta de oportunidade, é a incapacidade de transformar a oportunidade em crescimento sustentável. E você, o que acha? Que nós vamos perder mais essa oportunidade? Comente aí, dê a sua opinião. No debate, todos nós ganhamos. E se você quer entender esses movimentos antes do mercado, se inscreve no canal. Aqui eu falo não só do que está acontecendo, eu explico o que está por trás e principalmente o que pode acontecer a partir daqui. Até o próximo vídeo.